Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde. Eu sou o diácono José Cláudio Jordão, mas podem me chamar de diácono Jordão. Eu acho que fica melhor, né? É só lembrar do rio que Jesus foi batizado, lá na Terra Santa, né? Rio Jordão, aí vocês vão lembrar meu nome. Diácono, meu ministério, Jordão, meu sobrenome. Eu quero, com muita alegria, saudar todos os que acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E também quero fazer uma saudação muito especial a todos que estão aqui no Santuário Pai das Misericórdias. A Canção Nova é a Casa da Misericórdia. Por isso que vocês estão aqui, né? No santuário, porque necessitam da misericórdia de Deus, como eu também necessito. Todos nós necessitamos. Também quero saudar a minha família. Hoje a minha esposa Maria Aparecida está comigo aqui. Mas quero saudar minha família, meus familiares. E também meus irmãos e meus irmãos e irmãs da paróquia Bom Pastor em Suzano, que acompanham também pelos meios de comunicação. E também quero saudar os membros da comunidade Canção Nova, missionários, colaboradores, todos que trabalham nessa obra confirmada, né, de Deus, provada e confirmada, uma obra de Deus, comunidade Canção Nova. E o tema dessa quinta-feira, chamados à santidade, eu fui pesquisar o Catecismo da Igreja Católica no número 2013 e ali encontrei esta citação que é para nós orientação da Igreja para a nossa vida de espiritualidade. Todos somos chamados à santidade, todos. E aí vem um pequeno versículo. Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É um versículo pequeno, mas que se torna muito exigente diante das nossas dificuldades, fraquezas, mas pela graça de Deus, contando com a graça de Deus, que é a manifestação do amor do Pai, da misericórdia do Filho, do agir do Espírito Santo, com certeza, né? Temos condições de lutar para sermos perfeitos no sentido de buscar a perfeição, como o Pai é perfeito. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48. E o tema desta palestra, desta pregação da tarde, são 7 passos para você fazer o próprio itinerário de espiritualidade. E esses passos estão aqui nesse livro, chamados à santidade, itinerário de espiritualidade de um pequeno diácono. Você pode adquirir pelo porta a porta da sua cidade. Ele foi editado pela Canção Nova. E também você encontra na loja virtual da Canção Nova, loja.cançãonova.com. E também vai encontrar nas livrarias através dos distribuidores da Canção Nova, livrarias católicas especialmente. Então, talvez ali na livraria de sua paróquia você consiga reservar, encomendar este livro. E nesse livro está contido um itinerário de espiritualidade de um pequeno diácono. E esse pequeno diácono, como a música que acabamos de ouvir, que é uma parte dela é de Santa Teresinha,
palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, se refere muito a essa busca da pequena via, viver a pequena via, que Santa Teresinha nos ensina com a sua simplicidade de serva de Deus, que ama a Deus, que se tornou santa por se entregar, se abandonar inteiramente à vontade de Deus em sua vida. A pequena via consiste em 5 colunas: confiança, abandono, generosidade, humildade e amor. É um caminho doloroso, porque muitas vezes a generosidade pode nos faltar, né? Diante das situações, mas esse esforço, através da nossa generosidade, gerar generosidade por parte dos nossos irmãos e irmãs. Confiança e abandono em Deus. Humildade. E aqui humildade no sentido não só de pessoas simples, mas humildade de reconhecer que Deus é maior do que todos nós e que diante de Deus nós somos pequenos, né? Somos pequeninos. E o amor, o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a intensidade do nosso coração e o próximo também como nos amamos, como amamos a nós mesmos também, porque devemos nos amar. Mas esse amor não pode ser no sentido do egoísmo, mas no sentido de lançarmos ao amor de Deus, amando o próximo. E assim gera generosidade, caridade e assim por diante. Então o amor é o caminho, né? É a via que Santa Teresinha vai nos mostrando para seguir. E dentro desse contexto da espiritualidade de Santa Teresinha, eu abracei um pouco a minha espiritualidade, porque em 2016 eu estive na cidade de Lisieux, juntamente com a minha esposa, e lá nós sentimos de perto a grandeza dessa espiritualidade de Santa Teresinha. E ali tivemos uma experiência muito forte de oração, em todos os sentidos. E aí eu resolvi assumir Santa Teresinha também como uma madrinha da minha espiritualidade. E nesse livro eu conto um pouquinho disso tudo. Então eu sugiro que você leia, né? Esse livro é uma doação que eu faço à comunidade Canção Nova. São meus 5 pães e 2 peixes, para que Jesus possa multiplicar. O que eu quero e anseio por receber é somente graças e bênçãos para mim, para minha família, para meus irmãos, para o povo de Deus que eu amo muito. Então, que eu possa ajudar também nesse sentido, no caminho de santidade de cada um, dos que me ouvem aqui no santuário ou que acompanham pelos meios de comunicação. Mas para entender um pouco de espiritualidade, nós precisamos fazer uma reflexão. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no texto de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, tá ok? Lucas 13, 24. Ok? Então vamos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu vou até repetir e pedir que vocês repitam junto comigo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
Pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Palavras de Jesus para nós, meus irmãos. Por isso, necessitamos conhecer bem como que estamos nesse processo, né? As nossas origens na fé, as nossas experiências, ter um autoconhecimento de como que estamos vivemos até aqui, ou melhor, e como estamos vivendo a nossa espiritualidade. E depois, avaliando isso, avaliando o nosso testemunho de fé atual, aquilo que já faz parte da nossa história, desde o nosso batismo, os ensinamentos dos nossos pais, avós, catequistas, os sacerdotes, os catequistas que também nos ensinaram muito, tudo isso vai formando uma espiritualidade que a gente vai manifestando ao longo da vida, também testemunhando, e assim podemos fazer esta avaliação. E o mais importante, depois de avaliarmos tudo isso, é entender para onde precisamos ir. E aí eu pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, para onde nós precisamos ir? Aonde nós precisamos ir na nossa espiritualidade? Esse caminho deve nos conduzir aonde? O céu, isso mesmo, o céu. É o que até eu coloquei aqui, a senhora falou aí, a palavra é céu. Nós queremos chegar no... Então vamos repetir? Nós queremos chegar no céu. Vamos lá. Muito bem. Por isso que temos que nos preocupar com a nossa espiritualidade. Hoje de manhã nós pedimos a força do Espírito Santo, depois tivemos um momento de adoração, e agora à tarde vamos refletir um pouco como que estamos nesse caminho, e assim seguir para melhor preparar o nosso caminho de céu daqui para frente. Sentimos então a necessidade de um aperfeiçoamento, não é verdade? Temos que nos aperfeiçoar em muitas coisas, para que possamos alcançar um pouco da perfeição de Deus. É lógico que nós não somos santos, estamos nos preparando para um dia ir para o céu. E lá seremos plenamente santos. Mas aqui, meus irmãos, é um caminho de esforço, de luta. É cada dia uma luta e cada encerramento de dia tem que ser uma vitória. Então, nós precisamos desse aperfeiçoamento. Precisamos ter maior intimidade com o Senhor, que nos mostra o verdadeiro caminho que nos leva para a porta estreita. Ter intimidade com a palavra de Deus, isso é fundamental. Essa intimidade que vai trabalhando em nós, para que não tenhamos esse desvio, mas possamos nos manter no caminho da porta estreita, esforçando-se, porque Jesus vai dizer, esforçai-vos, por quê? Porque não é fácil, precisamos nos esforçar. E que bom, hoje, né, os que estão aqui, os que estão acompanhando pelo sistema de comunicação da Canção Nova, estão buscando, se esforçando para encontrar o caminho que leva à perfeição. E Santa Teresinha vai nos ajudar também com a sua pequena via. Mas eu queria falar um pouco para vocês também sobre a importância de nós confiarmos na misericórdia de Deus. Na música que ouvimos, nós também meditamos sobre isso. A esperança cega que temos. Oi? Na misericórdia.
em sua misericórdia, a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela quer nos alcançar, mas precisamos buscar com intensidade. E o filho pródigo somos nós. Daquele texto de Lucas 15, o filho pródigo somos nós. E que bom que nós somos filhos pródigos até. Porque nós colocamos a mão na consciência do que estávamos errados e falhando e voltamos para a casa do Pai. Mesmo que essa volta não tenha sido tão fácil, né? Porque ele nem sabia o que ia falar para o Pai, mas ele voltou. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos mesmo voltar para a casa do Pai. Precisamos mesmo retomar a nossa caminhada de fé cada vez mais, com mais força. E a ação do Espírito Santo na nossa vida é fundamental para que possamos dar continuidade aos projetos e planos de Deus para nós. Contamos com a intercessão dos santos, especialmente de Nossa Senhora, de São José, dos santos de sua devoção. Eu tenho assim pelo menos alguns que eu vou citar para vocês aqui, bem rapidinho. Santa Teresinha, eu pedi para que ela fosse a minha madrinha. E olha, eu tenho percebido que ela aceitou, porque muitas das coisas que acontecem na minha vida, eu vejo que ela participa. São Francisco de Assis, eu chamei para ser o meu padrinho. Santa Teresinha para ser minha madrinha por causa da pequena via, da busca da pequenez, para que eu possa alcançar o caminho da santidade, a santidade, um dia, quem sabe, né? Estar na graça de Deus, a partir da humildade, da pequenez do coração. São Francisco, pelo desapego, pela pobreza da alma. A alma pobre, ela reconhece a riqueza dos dons que Deus pode dar para ela. Então ela não se preenche de outras coisas. Ela quer se preencher dos dons de Deus. E Santa Faustina, a obra de misericórdia. Vocês conhecem o Diário de Santa Faustina? Já leram, né? Então, eu e minha esposa trabalhamos com o apostolado da misericórdia lá em Suzano. Suzano aqui na Grande São Paulo. E ali a gente desenvolve um trabalho junto às famílias, visitando as famílias para entronizar a imagem de Jesus misericordioso nessas famílias. Já visitamos cerca de 200 famílias. É um trabalho missionário, apostólico, que fazemos para anunciar a misericórdia de Deus. E eu, particularmente, assumi esse compromisso, de enquanto eu tiver forças para trabalhar na evangelização, eu quero ajudar para salvar as almas, divulgando a divina misericórdia. É uma decisão pessoal minha, como diácono, como alguém que necessita na misericórdia. Porque eu também sou necessitado, como todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Mas, anunciando essa misericórdia, pelo Diário de Santa Faustina, nós temos muitas coisas importantes, palavras de Jesus, a Santa Faustina que ela foi escrevendo, mas também nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muitas passagens, muitos ensinamentos sobre a misericórdia de Deus. E mais plenamente, né? Mais para nós que somos cristãos, com mais ainda intensidade nos evangelhos. Os evangelhos são para nós anúncio da boa nova, mas podemos dizer também anúncio da misericórdia de Deus, porque ali mostra tudo que Jesus realizou na sua obra de redenção.
E a sua obra de redenção, meu irmão, minha irmã, é para a nossa salvação. Jesus veio, realizou a sua obra de redenção, e essa obra permanece no meio de nós. O reino de Deus está próximo, Ele mesmo diz, para nos salvar, para nos dar a sua misericórdia. A misericórdia, muitos dizem, que é o maior atributo do amor de Deus, porque é a doação de Deus para a nossa salvação. Bom, e assim vamos caminhando e pedindo a Deus que com a sua graça nos ajude a permanecer nesse caminho da porta estreita. Precisamos dessa forma querer que Jesus seja o Senhor de nossas emoções e o Senhor da nossa razão. E aqui eu quero explicar bem. Talvez você pode pensar assim, mas será que fé é razão? Ou é sentimento? Pode surgir essa dúvida para nós, na nossa caminhada, um dado momento. Será que eu devo pensar a minha fé a partir também da minha razão? E aí eu acrescento, será que eu devo pensar na minha espiritualidade a partir da minha razão? Sim, meu irmão, minha irmã, a nossa fé, ela também faz parte da nossa emoção, mas também da nossa razão. Emoção e razão. Porque Deus nos deu essa capacidade da razão para que possamos conhecê-lo. Para que possamos realmente ter ciência do amor dele por nós. E aí nós sentimos o amor dele no nosso coração e podemos dizer que a nossa fé também é emoção. Mas não só emoção, também passa pela nossa razão. Então, por isso que eu convido você nessa tarde a pensar sobre a sua espiritualidade. Pensar como que você está caminhando até aqui. Como eu falei, como eu vim, como eu cheguei, como eu estou e como quero partir. E como, partindo, como chegar ao destino principal, o céu. Logicamente, não se preocupem, nós não estamos falando que saindo daqui vocês vão morrer, não é nada disso. É o caminho para se chegar ao céu. De repente, muitos aqui ainda vão viver 100 anos, né? Talvez eu não vou viver 100 anos ainda, né? Talvez menos, né? Mas aqui muitos podem passar de 100, né? Então, muitos jovenzinhos podem ainda viver bastante. Então, independente do tempo que Deus tem para nós, seja um dia, 10 dias, um mês, 10 anos e assim por diante, muitos anos ainda para você, é bom que já estejamos no caminho do céu. É bom que já se ocupemos de forma intensa das coisas de Deus, preenchendo o nosso coração e a nossa razão com as coisas de Deus. Não vivendo assim solto, né? Mas com sentido mesmo de salvação no nosso coração. Até porque precisamos valorizar muito o sacrifício de Jesus por nós. E não foi só de Jesus, né? Foi de Maria também. E olha lá, a imagem de Nossa Senhora, o sacrifício de Jesus diante do sacrifício da Mãe de Deus, o sofrimento da mãe. E ali, Jesus, nos braços de sua mãe acolhe esta obra de misericórdia que seu filho realizou para os outros filhos. Aquele é o filho dela, vamos dizer assim, de sangue, é o filho principal, né? Mas nós somos os filhos adotivos. Nós somos os filhos que Deus adotou. E se Deus adotou, Maria também
pode ter certeza, ela também nos quer muito bem e nos quer como filhos e filhas. Então, este sacrifício de Deus, esse sacrifício que Deus realizou, nós não podemos desvalorizar jamais, mas valorizar plenamente. E para valorizar plenamente, precisamos mesmo, né? Precisamos mesmo ter essa intimidade com Jesus, ter essa busca incessante, né? Sem cessar de evangelizar e ser evangelizado. E aqui apresento os 7 passos para o itinerário, para você mesmo montar o seu roteirinho de espiritualidade. Como eu falei, as dicas estão aqui no livro, mas eu vou resumir brevemente, para que você já saia daqui formulando isso no seu coração, e depois, se você não lembrar de tudo, chegando em casa, pega a palestra pelo YouTube, volte a ver, anota, tá bom? E se você puder comprar o livrinho, aí você vai ter também isso já mais bem explicadinho no livro. Mas, independente se você adquirir o livro ou não, pelo que eu vou falar hoje aqui, já dá para você montar seu itinerário de espiritualidade. E olha bem, aqui eu não estou inventando nada novo, tá? Nada novo. Simplesmente eu organizei, tá? Para ajudar, né? A todos a realizar esse projeto. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de parar e pensar como vamos direcionar o nosso caminho, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Vamos seguir em frente. Então, essas dicas que eu apresento aqui estão nas páginas 125 a 134. Primeiro, identificar a base da sua espiritualidade. Registrar no caderninho, compra um caderninho, ou se você já tem um caderninho, você anota as suas coisas, reserva uma parte dele e vai escrevendo tudo o que você já viveu na sua caminhada de fé, a sua experiência, o seu testemunho. Aí você vai falar assim, nossa, eu acho que não tenho muita coisa, vale a pena anotar? Vale. Anota esse pouquinho que às vezes você acha que tem, mas depois você vai começar a anotar, você vai ver que não é pouco não. Vai surgindo muita coisa na cabeça, você vai lembrar de muita coisa que você faz parte na sua espiritualidade, que você pode anotar. E depois também, muito interessante, se você começar a anotar isso, pode ter certeza que você vai querer continuar anotando. Continuar fazendo essas anotações, porque cada dia é uma experiência nova na nossa vida. Então, identificar e anotar a sua experiência de fé. Depois, passo 2, discernir em oração, de preferência diante do Santíssimo, no momento de adoração, diante do sacrário ou de Jesus exposto, definir uma vertente. Vertente vem, essa palavra nos lembra a água que verte da terra, né? A fonte da sua espiritualidade. Discernir, para que seja um lema a ser seguido. Por exemplo, no meu caso, em oração, me veio esta palavra, diante do Santíssimo, em adoração. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu abri o Evangelho e justamente nesse texto. Eu tenho esse Evangelho pequenininho aqui, né? São os 4 Evangelhos, esse pequeno, vamos dizer assim, manual, né? Os 4 Evangelhos condensados, né?
São os livros do Evangelho mesmo, da forma que você se encontra na Bíblia, mas, vamos assim, separados nesse livrinho. E o Papa Francisco até fala disso. É muito bom ter um pequeno Evangelho, um livrinho como esse, e trazê-lo conosco, no bolso ou na bolsa. E ler uma pequena passagem dele em qualquer momento do dia. Então, de repente, meu irmão, minha irmã, você sentiu que é aquele dia que Deus está querendo te dar essa graça, de você definir qual é o lema da sua espiritualidade. Vai diante do Santíssimo, leve o seu Evangelho, se não for esse aqui, aquele que você tem. Reze primeiro, peça a graça, depois você abra o Evangelho, que Jesus vai te mostrar o versículo certinho para você. Para mim ele mostrou esse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aí, como que eu defini a minha vertente? Eu coloquei assim: então, Jesus, o meu caminho é da porta estreita. E anotei isso. E, anotando isso, eu assumi para a minha vida. Então, todas as vezes que eu percebo que eu não estou indo pelo caminho da porta estreita, eu lembro do meu lema, da minha vertente, e eu volto correndo para o caminho da porta estreita. Porque na vida é assim, às vezes a gente esquece, né, daquilo que Deus foi falando conosco. Mas se você definir como um lema, você vai ver que você não vai esquecer. Mas esse lema tem que ser extraído das palavras de Jesus do Evangelho em adoração. Como na adoração hoje, nós rezamos para pedir um coração adorador. E todo aquele que tem um coração adorador, busca Deus em espírito e em verdade. Vai diante do Santíssimo, faz sua oração, abre a sua Bíblia, reze, abre sua Bíblia, pede lá a palavra para você. Abrindo a sua Bíblia, Deus vai te dar essa palavra e em cima dessa palavra você define o seu lema. Entendeu? Então hoje eu tento e vou sempre me direcionando a partir desse lema. O meu caminho é da porta estreita. Isso é fundamental. O terceiro, escolher um santo ou vários que irão acompanhá-lo e ajudá-lo. Por que isso? Nós temos Nossa Senhora, né? Então o testemunho de Nossa Senhora já temos. O testemunho de Nossa Senhora, ele é para nós já incorporado na nossa caminhada de fé, assim, com muita intensidade. Mas além de Nossa Senhora, você pode escolher um ou dois santos para te ajudar nesse processo. Então, foi isso que eu fiz. O meu caminho é da porta estreita? Então eu vou ler sobre a vida dos santos e quero saber quais os santos que podem me ajudar a interceder por mim, mas não só interceder, com o seu testemunho de vida, com o seu testemunho de santidade, me ajudar a se manter no caminho da porta estreita. Aí eu fui descobrindo, Santa Teresinha vai me ajudar pela pequena via, a se manter no caminho da porta estreita. São Francisco de Assis, eu lendo os escritos sobre São Francisco, aí eu percebi que São Francisco podia me ajudar com o seu desapego com as coisas materiais, a que eu se mantesse firme no caminho da porta estreita. Santa Faustina, também, pela obra de misericórdia, do Diário de Santa Faustina, que Jesus diz ali tantas palavras, tantos ensinamentos através deste diário que nós recebemos. Então,
eu aprendi com Santa Faustina o caminho da misericórdia que me leva, que me mantém no caminho da porta estreita. São João Paulo II, que a gente pode dizer assim, né? O santo contemporâneo do nosso tempo. Eu sou geração João Paulo II. Também foi decretado santo em 7 anos. Um dos processos assim bem acelerados. Não foi o mais rápido, mas bem acelerados, porque ele já em vida testemunhou traços fortes de santidade. E assim, eu pedi a ele que me ajudasse também, me ajude com seu testemunho. E aqui, como eu sou diácono, e ele é membro do clero, papa, bispo, que ele me ajude a se manter também com o testemunho dele e a sua intercessão, que me ajude a eu me manter no caminho da porta estreita. Entenderam? E depois também Santo Antônio de Pádua. E esse chegou depois, porque eu precisava de um reforço. E eu precisava pensar mais a minha fé. Meditar meditar mais sobre o que eu deveria pregar, anunciar para as pessoas. Aí pedi a ajuda de Santo Antônio, grande pregador. E ele tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito na pregação. Porque o diácono, ele prega também nas comunidades, quando vai fazer a celebração da palavra, nos batizados, nos casamentos. Então a gente tem esse trabalho de pregar a palavra de Deus. Faz parte do nosso ministério. E a partir daí, a gente, com a ajuda desses santos, eu fui, ganhando força, estou ganhando força com a ajuda deles, com o testemunho deles, com os escritos deles, lendo o que eles ensinam. Aí eu vou aprendendo como que nós podemos ter força para caminhar, no caminho da porta estreita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Depois, 4. São 7 passos. Enriquecer-se e fortalecer-se com a espiritualidade do testemunho desses santos. Já até expliquei. É pegar a essência. Eles conseguiram ser santos? Eles conseguiram chegar no céu? Conseguiram, né? Eu também quero chegar, você também quer chegar? Então vamos aprender com eles. Eles vão nos ensinar. Os santos, Nossa Senhora e todos os santos vão nos ajudar a chegar aonde precisamos chegar. E aonde precisamos chegar? Muito bem. Depois, definir algumas práticas prioritárias, porque não podemos ficar só na oração, na contemplação, na adoração, viu? Louvando, sim, isso é muito importante e deve continuar. Não diminui nada não, tem que só aumentar. Participar das santas missas, viver os sacramentos intensamente, o sacramento da Eucaristia especialmente, mas todos os sacramentos, da reconciliação, da confissão, viver tudo isso. Mas também temos que ter as obras. As obras. Temos que fazer o bem, amar, mas que o nosso amor também seja através de gestos concretos, de caridade, de solidariedade, de generosidade. Não podemos ficar só na dimensão do amar a Deus com toda a intensidade no nosso coração, sobre todas as coisas, mas esquecer a outra parte do mandamento. E qual é a outra parte do mandamento? Acho que você já sabe, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então tem as obras. E olha, os santos, as obras desses santos que você escolher,
pode te ajudar também. Começa a fazer as mesmas obras. Por exemplo, se você escolher como um santo que te ajude, eu vou falar um outro aqui, né, muito conhecido, São Vicente de Paulo, o homem da caridade, ok? Então faça a caridade que ele fazia. Procura saber que caridade que ele fazia. Faça também. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, né? Ele ajudava a alimentar os pobres. E assim, a caridade acontece também, através de você. Santa Paulina era para cuidar dos doentes. É uma obra de caridade. E assim, todas essas obras formam as obras de misericórdia. Depois, 6. Viver plenamente a vocação, o chamado em união com a igreja. Isso é fundamental. Porque a igreja, para nós, os cristãos, é o reino de Deus acontecendo no meio de nós. A igreja na qual fazemos parte, como povo de Deus, também somos igreja, é a expressão do reino de Deus no meio de nós. Então, meus irmãos, temos que procurar conhecer bem o que a igreja nos ensina. Através de seus documentos, também da palavra do Papa, que tem esse ministério de ensinar, de ajudar a permanecermos dentro do que é a doutrina verdadeira. A doutrina que a igreja tem como orientação para nós, e é o depósito da fé. A doutrina da Igreja Católica é um depósito da fé, ou seja, ali está preservado todos os valores da nossa fé. Todos. E se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você vai ver a riqueza que é. Aquele amarelinho, né? Que você já viu por aí, talvez você tenha em casa, adquira o catecismo da Igreja Católica. Leia a Sagrada Escritura, leia o catecismo da igreja e procura viver o seu chamado e a sua vocação. A vida religiosa é uma vocação belíssima. Então, procurar estar sempre atento o que a igreja está falando sobre a vida religiosa. Os diáconos permanentes, transitórios, os sacerdotes e assim por diante. Os bispos, os leigos e leigas consagrados, todos têm esse compromisso de se integrar com a missão da igreja. A nossa missão tem que estar integrada na missão da igreja. E a missão da igreja é ampla, é muito ampla. É anunciar a boa nova a todas as criaturas. Jesus diz: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinai a todos aquilo que eu vos ensinei. E o 7º passo, integrar a espiritualidade com a minha missão, na qual me sinto chamado. Você se sente chamado a ser catequista? Então você tem que ter uma espiritualidade integrada com o seu ser catequista. Você tem uma vocação religiosa? Então a sua espiritualidade tem que estar integrada com a sua vocação. Eu, diácono permanente, tenho que estar com a minha espiritualidade integrada ao meu chamado, à minha vocação. Os missionários da Canção Nova, por exemplo, a missão deles, que é evangelizar pelos meios de comunicação, preparar o mundo para uma segunda vinda do Senhor e também
preparar homens novos para um mundo novo? Se eu não errei, é isso, né? E, então, essa espiritualidade tem que estar em conformidade com esse chamado, essa missão. Por isso que os membros da comunidade trabalham com o batismo no Espírito Santo. Nesta missão de evangelizar, levando a espiritualidade do batismo do Espírito Santo. Para nos ajudar a despertar, né? O nosso batismo, o sacramento do nosso batismo que recebemos com um sinal indelével da ação do Espírito Santo em nós, nos tornando filhos adotivos de Deus, membros da família de Deus. Portanto, esse batismo no Espírito Santo vai nos abrir essa graça do nosso sacramento do batismo. E mais ainda, nos ajuda a viver todos os sacramentos plenamente. É lógico que depende do esforço, né? Deus faz a parte dele, o 100% de Deus. O amor do Pai é derramado pela misericórdia do Filho, no agir do Espírito Santo, mas depende do nosso esforço de continuarmos caminhando pelo caminho da porta estreita. Eu convido você agora, até para ajudar a despertar um pouquinho, a ficarmos de pé. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês, que está aqui, nessa parte da capa, na orelha da capa do livro, chamados à santidade, itinerário de espiritualidade de um pequeno diácono. Tem uma oração de confiança e abandono em Deus. Eu vou falando e vocês vão repetindo, tá bom? E peço que o pessoal de casa também, que está acompanhando, reze junto também, junto conosco aqui no santuário Pai das Misericórdias. Oração de confiança e abandono em Deus. Vamos meditar a cada frase que falamos, meditando com todo o coração. Meditando, logicamente, com os nossos sentimentos e com a nossa razão, né? Então, razão e emoção não podem se separarem. Para que a gente possa, através da nossa oração, compreender e sentir o amor de Deus, que está contido em cada oração. Como a oração do Pai Nosso, né? Que a gente reza e sente aquele amor de Deus, mas passa pela nossa razão. Porque nós, para rezarmos, temos que estar com ela na mente, não é isso? Então, que essa oração fique na sua mente também. Então, façamos esta oração. Seja feita a vontade do Pai. Seja feita a vontade do Pai. Pela misericórdia do Filho. Pela misericórdia do Filho. No agir do Espírito Santo. No agir do Espírito Santo. Seja derramado em mim. Seja derramado em mim. O amor do Pai. O amor do Pai. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. E a efusão do Espírito Santo. E a efusão do Espírito Santo. Amor do Pai. Amor do Pai. Perdoa-me. Perdoa-me. Levanta-me. Levanta-me. Fortalece-me. Fortalece-me. E restaura-me. E restaura-me. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Liberta-me. Liberta-me. Purifica-me. Purifica-me. Cura-me. Cura-me. Dá-me coragem. Dá-me coragem. E salva-me. E salva-me. Efusão do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo.
Consola-me. Consola-me. Concede-me dons e carismas. Concede-me dons e carismas. E santifica-me. E santifica-me. Pode erguer seus braços agora, meu irmão, minha irmã. E clame mesmo ao Espírito Santo que te ajude nesse caminho de santificação. Que esse caminho de santificação possa acontecer na sua vida a partir da pequenez que Santa Teresinha nos ensina, da confiança na misericórdia de Deus, no abandono na providência de Deus, na generosidade com nossos irmãos, na humildade, na verdadeira humildade e no amor, o mandamento maior. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, com o seu testemunho, com seus escritos, ensinamentos, possa nos ajudar a sermos menores, pequenos diante de Deus, para que sejamos diante de Deus pequenos, sejamos agraciados pelas graças e bênçãos de Deus em nossa vida, porque é Ele que realiza todas as coisas. Deus que é grande, Deus que é imenso pelo seu amor incondicional por nós. Levante seus braços, reze com confiança e abandono em Deus, pedindo a força do Espírito Santo, o derramamento do amor do Pai, sendo lavado pelo sangue de Jesus, o Filho, na efusão, na ação do Espírito Santo de Deus. Você que ainda não ora nessa linguagem, essa é a oração em línguas, uma graça do Espírito Santo. E eu vou te convidando, a você que ainda não reza desta forma, rezar na linguagem do Espírito, nesse sentimento e nessa certeza desse abandono, que hoje essa palavra veio nos convida a esse abandono nas mãos do Pai. Vai rezando na linguagem do Espírito. E como um filho que quer agradar o coração do Pai, como quem deseja receber o maior presente, e vai levando a sua mão ao seu coração, pedindo que esse Espírito Santo revele de fato as palavras, as direções e até mesmo o santo que vai te ajudar nesse itinerário de busca de santidade. A santidade não é outra coisa a não ser nos unirmos totalmente a Deus, um dia, plenamente no céu. E nós precisamos trilhar esse caminho a partir daqui. Precisamos viver isso. Então, com a mão no coração, vamos cantar mais uma vez essa música, pedindo que o Espírito Santo nos dê essa graça de ter uma alma e um coração que agrade a Deus. O que agrada a Deus Cantemos. Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus
pobreza, é a esperança, é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia. Com o sangue de Cristo fui lavado. Com o sangue de Cristo fui lavada. Com a efusão do Espírito Santo foi preenchido. Com a efusão do Espírito Santo fui preenchida. E no amor do Pai foi perdoado e protegido. E no amor do Pai fui perdoada e protegida. Abençoa-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. É a esperança, cante isso. É a